Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e estamos muito felizes porque a alegria do Senhor sempre é a nossa força. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Isso mesmo, mais precisamente eu vou te dar alguns conselhos bíblicos aqui que podem te ajudar a vencer uma batalha espiritual. É claro que todos nós estamos vivendo um momento de batalha espiritual. Nesse exato momento existe a minha carne lutando contra o meu espírito. Mas eu vou te ensinar a como você pode fortalecer o seu espírito e ficar muito menos suscetível aos dardos inflamados do diabo, que são muito perigosos se a gente não vigiar, pessoal. Então, nesse vídeo de hoje, eu creio que é um dos vídeos mais importantes aqui do canal, porque vai ajudar muito a você que precisa vencer essa guerra espiritual e que tá muito difícil. Mas calma, a Bíblia nos dá aí os passos certinhos para que a gente consiga fortalecer o nosso espírito e ficar muito mais resistente quando vem aí esses dardos inflamados do inimigo, tá bom, pessoal? Então, sem mais delongas, sem mais enrolação, bora pro vídeo, né? Então, pessoal, pra gente começar esse vídeo, primeiro a gente precisa entender o que é estar numa batalha espiritual. Como eu falei no início do vídeo, tanto eu quanto vocês estão agora numa batalha espiritual. Só que como eu enxergo tudo isso, toda essa luta entre a carne e o espírito, a gente sabe que precisa alimentar mais o espírito, mas às vezes isso na nossa realidade fica muito difícil. E eu acho que todas essas setas do inimigo, o que são setas, pessoal? Na verdade, coisas que o inimigo coloca na sua frente para que te tire da presença do Senhor, para que você caia em pecado, para que você não consiga viver a vida de Deus. E essa guerra espiritual todo mundo passa, pessoal, até mesmo a gente que está aqui do outro lado da tela, nós não somos diferentes de vocês. Todo mundo agora, nesse exato momento, está passando por essa guerra espiritual, essa batalha espiritual, que é a carne lutando contra o espírito contra a carne. Mas eu enxergo da seguinte forma: já que a nossa batalha ela é constante, a nossa batalha espiritual ela é muito constante, ela sempre está acontecendo. Quando a gente está firme com o Senhor, pessoal, a gente ora constantemente, a gente jejua, a gente lê a palavra, então a nossa vida espiritual ela está lá em cima. Então pensa bem comigo, é muito mais difícil de você aceitar uma oferta do diabo. Por quê? Você está com a visão espiritual muito mais elevada, então você sabe que qualquer coisa que te aparecer que não seja vinda de Deus, é do diabo, obviamente. Você, como tem essa conexão com Deus, você sabe o que vem de Deus e não vem. O seu ouvido espiritual está muito mais aguçado. Mas quando a gente acaba perdendo esse nível espiritual e ele acaba baixando, a gente já não ora mais como deveria, a gente já não lê mais a Bíblia como deveria, a gente já não separa aquele tempo de qualidade para Deus, a gente acaba ficando com menos visão espiritual. E aí o que acontece? A gente fica mais suscetível às ofertas de Satanás, para que a gente caia no pecado, para que a gente se afaste da presença de Deus. O próprio fato da gente cair espiritualmente, já baixar esse nível, deixar de orar, deixar de fazer madrugada, deixar de nos separarmos para Deus, deixar de jejuar, de ler a Bíblia, já é um dardo inflamado do inimigo, sabia? Nos vencendo com o desânimo, já é um sinal ruim de que a nossa carne ela tá vencendo, e a gente não pode deixar isso acontecer. Por mais que doa, por mais que seja sacrificante, a gente precisa dedicar um tempo para o Senhor para fortalecer a nossa vida espiritual e ficar menos suscetível às ofertas ali do inferno, né? Às ofertas do inimigo. E bom, pessoal, eu separei para vocês aqui 6 dicas que eu acho que vocês vão gostar bastante. São dicas muito conhecidas por todos vocês. A gente vai ler alguns textos e eu creio que esse vídeo vai abençoar muito a sua vida. Você que está, assim como eu, passando por uma batalha espiritual, para uns está mais fácil porque o nível espiritual já está mais elevado, para uns está mais difícil porque já deixou cair um pouquinho ali, né, a sua rotina com Deus. E isso precisa mudar na nossa vida, sabe? A gente não pode fazer as coisas para Deus meia boca, de qualquer forma, porque a gente fica muito sensível às coisas do mundo, a gente fica muito mais voltado para as coisas do mundo. Porque a gente fica muito mais voltado para as coisas do mundo quando a gente perde vida espiritual. A primeira dica que eu quero dar para vocês: comecem pela oração, pessoal. Eu sei, talvez seja muito difícil você orar por horas. Às vezes você não vai conseguir, mas começa com 2 minutos de oração. No outro dia você aumenta mais 1 minuto, no outro dia você aumenta mais 1 minuto.
E assim sucessivamente você vai conseguir orar muito mais. E se você não consegue orar orações longas, procure orar mais vezes durante o dia. Por exemplo, eu orei agora, daqui, sei lá, 1 hora eu vou orar de novo. Daqui 1 hora eu vou orar de novo por outro motivo. E aí você divide esses motivos ao longo dos horários do dia. Talvez para muitas pessoas isso funcione. Funciona para mim. Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar parada muito tempo. Eu já tô orando balançando o pé, sabe? Então isso funciona pra mim. Cada momento do dia eu oro por uma questão ali da minha vida cotidiana. E isso funciona bastante. A gente vai ler lá em Romanos, no capítulo 8 e no versículo 26 até o 27, que vai dizer assim pra gente: da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquele que sonda os nossos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, nem mesmo orar a gente sabe, mas a gente precisa se esforçar. Por mais que a gente não consiga fazer aquela oração mais longa, a gente precisa pelo menos ter a iniciativa de dobrar os nossos joelhos e orar pelo menos 2 ou 3 vezes ao dia. Comecem a fazer esse exercício que eu tenho certeza que vai funcionar muito, vai te ajudar muito a você ter uma rotina de oração. Olha só que coisa interessante, como tem a ver com a batalha espiritual a oração. A oração é a chave. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O que é a fraqueza, pessoal? Quando o nosso nível espiritual acaba baixando, é aí que a gente se encontra muito vulnerável para as coisas do mundo, para o que o mundo nos oferece, né? Então, a nossa oração nos ajuda nós mesmos. Quando a gente fala com o Senhor, nas nossas fraquezas, o Espírito Santo vem até nós e nos ajuda, nos fortalece espiritualmente. E agora um que eu separei pra vocês que é muito importante, pessoal. Embora eu vejo muitas pessoas banalizando, nossa, Deus já falou tantas vezes comigo através desse método que é o louvor. Louve ao Senhor. Eu mesma, pessoal, já tive tanta experiência assim com o Senhor, com o louvor. É por isso que eu não posso me desfazer de maneira nenhuma do meu violão. Porque muitas vezes, quando eu tô muito aflita, minha alma tá muito abatida, muito angustiada, eu vou lá, pego meu violão e começo a tocar louvores. E nesses louvores, olha só como Deus é incrível e perfeito. Nesses louvores que eu vou cantando aleatoriamente, o Senhor vai falando comigo através desses louvores. E ali eu começo a chorar porque eu não consigo mais cantar. E ali eu entendi a mensagem de Deus. Então Deus usa os louvores. Vocês se lembram que os louvores libertavam ali o rei Saul quando ele estava na sua loucura? Porque Davi estava tocando a sua harpa. Então Deus habita no meio dos louvores. Os louvores podem te ajudar muito nas suas batalhas espirituais. Os louvores têm o poder de falar com a nossa alma, pessoal. Então, não tirem o louvor da vida de vocês. Tudo bem, a palavra, a gente vai falar dela daqui a pouco, é muito importante, mas o louvor também é. E é muito importante eu ressaltar que eu não tô falando uma ordem do que é mais importante não, tá, pessoal? São apenas dicas e todas elas são importantes, eu acho que de igual modo, tá bom? Então não tá meio que na ordem não, mas louvem ao Senhor também é muito importante, assim como a oração. Acho que vocês unindo tudo isso vai ajudar muito vocês a serem mais fortes espiritualmente. Agora a gente vai ler lá em Hebreus, para falar um pouquinho dessa questão do louvor, no capítulo 13 e no versículo 15, vai dizer assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Ou seja, continuamente nós devemos oferecer sacrifícios de louvor ao Senhor, porque Ele se agrada demais quando nós estamos louvando para Ele. É um momento nosso, e muitos louvores são até orações, pessoal. Então você que gosta do louvor, assim como eu, é muito conectado com essa questão da música, é muito bom que você esteja continuamente adorando ao Senhor, ouvindo louvores. Não que você vai fazer só isso durante o dia, mas você pode dividir essas tarefas. Se você gosta muito de louvor, Deus também se agrada quando você separa um tempo e vai louvar só para o Senhor. Eu faço muito isso e, como diz na minha igreja, é mistério, porque o Senhor fala demais comigo através dos louvores. E pessoal, o próximo que eu separei, eu acho que esse é um dos mais importantes também, é o jejum. Muitas pessoas não veem muito sentido no jejum, mas é muito importante. Porque o jejum é a melhor forma de, numa batalha espiritual, você matar a sua carne, você ensinar a sua carne, você doutrinar ela de que ela não manda em você, mas sim você nela. Então, o jejum, a abstinência total de alimentos, seja parcial, enfim, existem muitos tipos de jejum, mas você precisa separar tempo para jejuar ao Senhor. No grupo de louvor da minha igreja, eu coloquei que nós devemos jejuar pelo menos uma semana inteira durante o mês. Então, durante 7 dias, pelo menos em um mês, a gente jejua pelo grupo de louvor. A gente tem um programa de orações, basicamente.
E isso ajuda muito, pessoal. A gente precisa jejuar pela nossa vida espiritual, porque os dias passam tão rápido, a gente passa tão distraído, que muitas vezes a gente não dá o valor que devia ao Senhor. Passa o tempo, a gente não consegue jejuar, a gente não consegue fazer madrugada, que a gente vai falar também um pouquinho sobre fazer madrugadas ao Senhor. Mas a gente precisa jejuar, porque o jejum é um dos métodos mais eficazes. Claro que é uma junção, né, da obra, para você matar a sua carne. Tá bom, pessoal? Então o jejum vai te fortalecer muito. Embora pareça que vai te enfraquecer, que você vai ficar com fome, vai ficar com sede, no caso do jejum ali total, você vai ficar com sede, mas não se preocupe, porque você está fortalecendo o seu espírito. Faça propósitos com o Senhor. E eu tenho certeza que Ele vai te ouvir, vai te fortalecer nesse momento de batalha espiritual. O próximo, como eu disse para vocês, madrugada. O que é madrugada, pessoal? Levantar de madrugada para orar a Deus. Mas por quê? Eu posso orar em qualquer momento. Por que eu vou sair da minha cama, no meu conforto, nas minhas cobertas tão confortáveis, para dobrar os meus joelhos e orar a Deus? Justamente por isso, pelo seu sacrifício. Veja isso como um sacrifício para o Senhor. Porque você vai estar tirando o teu melhor tempo de sono ali para estar em comunhão com o Senhor. E pessoal, o Senhor se agrada demais. Imagina quando Ele vê a gente fazendo isso, sabe? Senhor, eu tô te dando o melhor do meu sono. Eu levantei da minha cama, do meu conforto, só para vir aqui dizer que eu te amo, só para vir aqui dizer que o Senhor é o meu Deus. Então, pessoal, isso é uma prova de amor muito linda. Tenham esse hábito. Pelo menos uma vez aí na semana, procurem acordar de madrugada para vocês orarem a Deus. Não precisam ser orações longas, eu mesma não oro orações longas, senão eu durmo. Mas façam orações ao Senhor, é muito importante. Levantou para ir no banheiro ou beber água de madrugada? Dobre os seus joelhos e ore, eu tenho certeza que vai valer muito a pena. A gente vai ler sobre o jejum, a gente vai ler sobre a madrugada agora, lá no livro de Salmos, no capítulo 119 e no versículo 62, que vai dizer assim pra gente: à meia-noite me levanto para dar graças pelas tuas justas ordenanças. Ou seja, o salmista está dizendo aqui, à meia-noite eu me levanto para dar graças ao Senhor. A gente vai ler também lá em Atos dos Apóstolos, bem rapidinho, no capítulo 16 e no versículo 25, que vai dizer assim pra gente: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam o quê? Orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Ou seja, vocês sabem o que aconteceu. Um grande terremoto abriu ali aquelas cadeias, porque de madrugada, de noite, eles estavam orando, louvando o nome do Senhor. Então Deus os ouviu, porque aquilo era um sacrifício. Eles estavam sacrificando até a noite de sono deles ali para estarem em oração ao Senhor e cantando louvores ao Senhor. E ali o Senhor ouviu a oração deles. Então é importante que você separe, pelo menos uma vez na semana, tentem fazer isso. Acordem de madrugada e falem com o seu Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai te recompensar muito. É um sacrifício que você está fazendo para Deus. Um sacrifício de coração e de bom grado, é claro. Agora a gente vai ler o último, mas não menos importante, talvez seja o mais importante, leitura da palavra, pessoal. Porque quando a gente está numa batalha espiritual, é importante que a gente seja confrontado pela Bíblia, embora a nossa carne não goste disso. Muitas vezes isso aconteceu comigo. Eu fui muito confrontada pela palavra de Deus e é a palavra que liberta. A palavra do Senhor que é a luz para os nossos caminhos. É ela que ilumina os nossos passos para que a gente não caia nas armadilhas do diabo. Então, a leitura da palavra de Deus é algo assim excepcional na nossa vida pra gente, subir o nível espiritual, para que a gente fique mais forte espiritualmente. E, claro, com certeza, sem dúvida nenhuma, se você conhece mais a lei de Deus, a palavra de Deus, fica muito mais difícil de você cair. Então, o conhecimento, gente, é importantíssimo na nossa vida. A gente não pode dar mole, porque o diabo, ele não tá brincando de ser diabo, ele continua tentando as pessoas, muitos têm caído. Você vê, por exemplo, grandes homens de Deus que caíram em pecado, como, por exemplo, Davi. Davi caiu no adultério ali com Batseba. E a gente pensa assim, poxa, Davi, que era segundo o coração de Deus, ele caiu em tentação. Quem somos nós? Sabe, basta estar de pé para que a gente caia. Então a gente precisa, pessoal, a gente não pode abaixar a guarda para o inimigo, porque ele está ao nosso derredor, tentando nos fazer parar, tentando nos fazer desistir de estar na presença de Deus, tentando destruir a nossa vida. Mas a gente precisa estar firme com o Senhor, ter visão espiritual. E a gente só tem essa visão espiritual quando a nossa vida espiritual está lá em cima, que aí a gente consegue olhar tudo ao nosso redor
e saber o que vem de Deus e o que não é. Fica muito menos suscetível às ofertas aí de Satanás. A gente vai ler sobre a leitura da palavra lá em Hebreus, no capítulo 4 e no versículo 14, que vai dizer assim pra gente: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais afiada do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Olha só que interessante esse finalzinho. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. Quantos de nós já não peca em pensamento? Muitas vezes, até sem perceber, a gente já peca em pensamento. Porque a gente precisa estar focado na palavra de Deus. E a leitura bíblica é como se ela fosse limpando o nosso corpo. É como se recebêssemos forças do Senhor para caminhar nessa jornada difícil que é o mundo, sem pecar, sem cair em laços de Satanás, em ciladas. E ao mesmo tempo a gente está recebendo a sabedoria do Senhor para saber o que é certo e o que é errado. Por isso é uma espada afiada de 2 gumes, porque ao mesmo tempo ela pode ser bênção, mas ela também pode ser maldição, no caso se nós sairmos da graça do Senhor, sairmos da presença de Deus. Então a gente precisa ser confrontado pela palavra, a gente precisa separar um tempo para ler a Bíblia, pessoal. Isso é muito sério, porque quando a gente deixa de fazer essas coisas, quer dizer que a nossa vida espiritual está lá embaixo. E aí a gente fica muito mais suscetível às ofertas de Satanás, porque aí a nossa carne está mais forte. Lembra daquele caso que eu sempre conto aqui pra vocês, que a gente fala mais ou menos desse assunto? De que ganha quem estiver mais forte. Bom, se você tem 2 crianças, um menino e uma menina, se você alimenta mais a menina, o menino vai ficar mais fraco. E vice-versa. Então o pecado é assim na nossa vida. Se a gente alimenta mais a carne, o pecado, a nossa carne vai ficar mais forte. Mais forte. O que é alimentar a carne? É você ceder às vontades dela. Sabe, você ceder às vontades da sua carne. Ah, eu não quero ir pro culto hoje, eu vou ficar em casa. Tá cedendo à vontade da carne. Você podendo ir cultuar com os irmãos, você não vai, você tá cedendo à vontade da carne. Você sabe, por exemplo, que aquele filme, sei lá, de terror, aquilo não agrada a Deus. E você assiste, pô, você tá cedendo à vontade da sua carne. Você sabe que olhar para aquela pessoa de maneira inapropriada, você não deveria, no caso de adultério, lascívia e essas coisas. Você já pecou no seu coração se você olhou de maneira inapropriada. E você não deve. Então, muitas vezes, você acaba alimentando a sua carne. E uma hora, se você continuar alimentando, ela vai ficar tão forte, essa sua carne, que você não vai conseguir vencer com o espírito, porque o espírito está lá, raquítico, fraco. Então, esse é o meu conselho para vocês. Aí, essas são as 6 coisas que vocês devem fazer. E recapitulando: oração, louvor, jejum, madrugada, leitura da palavra, que são os 5 meios de graça que você tem, são as 5 armas espirituais para que você consiga vencer aí o pecado, para que você consiga vencer a sua carne, que você fortaleça o seu espírito, para você ficar mais vigilante, mais atento a tudo que acontece ao seu redor. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês, que vocês cumpram essas 5 coisas aí. Não precisa ser muito tempo do seu dia, mas você pode dividir nos períodos do seu dia, sabe? E eu tenho certeza que você vai ficar muito mais forte espiritualmente. Então é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!